Boa noite. Por aclamação, o Diretório Nacional do PMDB decidiu hoje deixar a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo senador Romero Jucá, vice-presidente da legenda, que substituiu o presidente nacional do partido, Michel Temer, vice-presidente da República. O PMDB também decidiu que os ministros do partido deverão deixar os cargos. Sobre o assunto, eu converso agora com o cientista político Fernando Chagas. Fernando, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do Caderno Regional. Qual é a principal consequência, Chagas, da saída aí do PMDB do governo da presidente Dilma? Boa noite aos telespectadores, boa noite, Irineu. A primeira consequência é um tiro fatal no governo da Dilma Rousseff. A possibilidade agora do impeachment, que já era grande, se tornou muito maior. A dificuldade que a Dilma Rousseff vai ter para regimentar pelo menos 172 votos, hoje ela tem cerca de 120 votos, vai ser muito difícil, porque tem um efeito dominó, Irineu. Saindo do PMDB, os outros partidos também ficam olhando. Se o PMDB, que era o fiel da balança, que garantiu o governo, se ele saiu, é que a coisa está muito ruim. Os outros partidos criam coragem, é isso? Perfeito, os outros partidos criam coragem. Estava esperando o movimento do PMDB. A tendência hoje é de PP e outros partidos, médios e pequenos, seguirem o rumo do PMDB. Se hoje a Dilma Rousseff tem apenas 120 votos, e precisa de 172, a tendência é ao contrário, ela perder votos e emagrecer. O que resta a Dilma Rousseff hoje, Irineu e telespectadores, é tentar dividir os partidos agora. Pega um pedaço do PMDB, pega um pedaço do A, do B, agora, mais do do C. que nunca, né, Chagas, vai voltar aquela política do toma lá da cá, né? Mais do que nunca o governo vai usar os cargos para tentar angariar esses votos que ele precisa para se manter no poder. É o chamado toma lá da cá. Se já é comum em Brasília o toma lá da cá, hoje então é a coisa mais comum ainda. Em Brasília se tornou normal o toma lá da cá. A única possibilidade que ela ainda tem. Mesmo tendo sido por aclamação essa decisão, a gente sabe que, na verdade, o PMDB também está rachado, né, Chagas? Quer dizer, não é o partido como um todo que era a favor dessa decisão. Muita gente ainda vai continuar apoiando o governo da presidente Dilma Rousseff. Nesse início, eu acredito que sim, porque há o PMDB da Câmara e há o PMDB do Senado. O PMDB da Câmara majoritariamente estava ao lado do O próprio Temer. líder do PMDB apoia a Dilma Rousseff, não é? O deputado. O deputado, esqueço o nome agora. Também me esqueci o nome, daqui a pouco a gente vai lembrar. Do Rio de Janeiro, né? Porque foi afastado, depois voltou, tiraram ele da liderança, depois ele voltou. Faltou o nome agora. Pisciani. Leonardo Pisciani. Pisciani. Ele deixou o PMDB, deixou a liderança porque tomou uma rasteira do próprio PMDB. Depois ele deu a rasteira no PMDB e voltou. Mas majoritariamente o PMDB da Câmara é a favor do Temer e também a favor do impeachment. Já o Senado não. O Senado tem uma divisão. Uma parte é favorável do impeachment, a outra parte não é favorável. Que, na verdade, né, pelo rito que foi instituído aí pelo STF, Chagas, é o Senado que vai tomar essa decisão final. Porque hoje existe a comissão do impeachment que tem um papel secundário, né, vamos chamar assim, que vai simplesmente definir se há admissibilidade, juízo da admissibilidade. De existir o impeachment ou não. Decidido isso, que me parece que vai acontecer também, essa admissibilidade, isso é enviado para a Câmara. Para o plenário. Da Câmara, para votação. Para votação. Aí eles já precisam aí dos 142... E 172 votos a Dilma precisa para derrubar o impeachment. Caso não derrube, aí vai para o Senado também ainda. O Senado esse juízo da admissibilidade, que eu não entendi bem, né? Para que então tem a Câmara? Que foi uma das discussões, né, também, até no próprio STF, quer dizer, por exemplo, que uns defendiam que não precisaria julgar se existia admissibilidade ou não, já que a Câmara já havia feito isso, eles simplesmente tinham que aceitar o processo, isso né? Mesmo. E aí julgar. Porque senão perde o sentido da Câmara votar. Mas mesmo assim, depois de uma vitória acachapante, se ocorrer o pedido de impeachment, dificilmente uma minoria do Senado, que basta uma minoria simples, para rejeitar o pedido de impeachment. Dificilmente o Senado não vai aceitar, já que a maioria da Câmara, e a maioria maciça da Câmara, admitiu o impeachment. Tem a resistência ainda do Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros ainda é a última Não sinalizou ainda, né? Não, ainda que lado ele vai tomar nessa história. Mas vai ser atropelado. Agora, Chagas, por exemplo, o PMDB tem hoje o quê? 6 ministérios? 7. 7 ministérios, que devem ser devolvidos, né? Vamos chamar assim. E aí vai sair o toma lá da cá.
Imagina mas isso, Chagas, que nem, por exemplo, não inviabiliza de maneira nenhuma o governo, a administração, se é que existe algum tipo de administração hoje, mas né, é o poder que está lá constituído. Porque, na verdade, esses cargos de ministros são um pouco figurativos em alguns sentidos, porque os cargos técnicos, que são os que realmente tomam decisões, hoje são ocupados por pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores. Né, isso. Quer dizer, então, essa mudança de ministros abala politicamente pelo que representa. Pelo que representa. Agora, normalmente, isso é até hábito do PT. Ele dá a cabeça para o partido. Sim, mas os cargos técnicos que tomam as decisões... A maioria, os cargos embaixo de segundo escalão, terceiro escalão, ficam normalmente na mão do PT. Mas eles vão ter um número muito grande de cargos, porque são 7 ministérios, para fazer esse toma lá da cá. No próprio PMDB, fiquem aqui... Todos esses cargos vão ser devolvidos? Eu acredito os de segundo, terceiro escalão? Eu acredito que muitos vão querer ficar aí, desde que o deputado que garante aqueles cargos vote contra o impeachment. Porque o ministro Henrique Alves, por exemplo, pediu 2 meses, ele queria continuar mais 2 meses no poder. Mas aí, como não teve esse acerto, ontem ele já pediu a exoneração do cargo. Já pediu a exoneração do cargo. Agora, para a gente tentar entender, Chagas, o PMDB... faz parte desse governo, né? Está na chapa desse governo, apoiou esse governo. E o outro também. Sim, e o anterior também. E agora desembarca do governo, quer dizer, estamos saindo, estamos entregando nossos carros e tal. Só que o vice-presidente da República é do PMDB. É do PMDB. Ele até pode, né, chegar lá, por exemplo, e falar assim, né, vou renunciar. Ele pode fazer isso. Existe essa possibilidade, mas a gente sabe que não é isso que vai fazer. Até porque ele fez Como fica a posição, então, do Michel Temer agora em relação ao governo? Ele é vice-presidente do governo que eles dizem que não apoiam mais. Já não há mais clima entre a Dilma Rousseff e o Michel Temer, desde o ano passado. Desde aquela carta que o Michel Temer entregou à Dilma. Aquela história já ficou mal resolvida. Já ficou mal resolvida. Depois o Michel Temer foi enfraquecido, recuperou o fôlego e hoje ele domina 2/3 do partido. E hoje o Michel Temer trabalha, sim, para ser presidente da República, derrubando a Dilma Rousseff. Você acha que vai haver uma tentativa aí, por exemplo, do governo de vilanizar o Michel Temer? Com certeza. Transformar ele numa figura... Num traidor. Esse vai ser o discurso do PT. A Dilma Rousseff, aliás, ela está agindo com uma estratégia de ser traída pelo PMDB, especialmente pelo Michel Temer, e da outra maneira, ela judicializar para evitar o impeachment, judicializar o processo de impeachment. Quando, na realidade, o impeachment, o que ele é? Ele é uma natureza política. Ele só precisa de um fundamento jurídico razoável para ser posto politicamente e ser votado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, em todos os momentos, judicializar esse processo até ver se ela consegue ainda recuperar um pouco da credibilidade, recuperando a credibilidade, trazer alguns partidos de volta, que eu acho difícil, e ainda se manter no poder. Mas acho muito difícil, Irineu. Muito difícil mesmo, porque ela está sem legitimidade nenhuma. Política, na economia também não vai bem, e o Brasil passa por uma crise ética também. O país está numa situação complicada, economicamente, a gente sabe que a situação política inviabiliza outros setores do país, o que é profundamente lamentável. Mas, mais do que nunca, Chagas, o que eu tenho visto aí pelas ruas, pelas redes sociais é o seguinte: pessoas discutindo e falando sobre política. Eu acho que essa foi a grande mudança, talvez, que nós pudemos ver e acompanhar, porque o brasileiro, de uma certa forma, era tido como isento, né? Assim, sabe do que está acontecendo. Distante da política. Não se envolve, não sei o que, não sei. Me parece que isso mudou. Mas aí eu acho que teve um fator forte, a economia. Quando o brasileiro sente Quando mexeu no bolso. Quando se mexeu no bolso e ele viu toda essa onda de corrupção que está sendo denunciada, ele reagiu e foi para as ruas. Para a gente encerrar, Chagas, 2016 é um ano de eleições, temos eleições. De que forma tudo isso, todo esse cenário, você acha vai influenciar nas eleições municipais agora de 2016? Negativamente, porque as pessoas elas estão indo para a rua discutir política, mas elas estão sem vontade nenhuma em votar, em escolher um candidato para ser... Influencia para melhor ou para pior? Para pior. Para pior, você acha? Para pior, eu acho, porque o brasileiro ele está desiludido da política. Ele desiludido para a política, ele rejeita a política. Eu acredito que aumente o número de votos brancos, o número de votos nulos e as abstenções. Nesse caso é ruim para a política, porque quanto menor
a participação. Agora era a hora de participar mais, né? Esse é o recado que a gente tem que dar para o telespectador. Agora é o momento de participar e não rejeitar a política. Porque se rejeitar a política, aqueles que estão nessa situação vão permanecer. É hora de mudar. Como se muda? Votando e participando da política. Cientista político Fernando Chagas, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Obrigado. Uma empresa de segurança foi roubada na madrugada de hoje no bairro do Estuário, em Santos. Os bandidos levaram ao todo 33 armas, incluindo pistolas 380 e espingardas calibre 12, além de coletes à prova de balas e cartuchos carregados. De acordo com a Polícia Civil, a primeira a desconfiar do crime foi uma funcionária quando chegou ao trabalho pela manhã. Ela percebeu que câmeras de monitoramento tiveram os cabos cortados e os cadeados arrombados. A ocorrência foi registrada no 3º DP da cidade, ninguém foi preso. E São Vicente pode ficar sem o 3º distrito policial. A prefeitura foi notificada de uma ação de despejo por atraso no pagamento do aluguel do imóvel. A administração municipal tem 15 dias para quitar a dívida. O proprietário do imóvel que abriga o 3º Distrito Policial de São Vicente entrou com uma ação judicial em setembro do ano passado contra a prefeitura. Segundo o advogado dele, o espaço é alugado por R$ 4.200 mensais, mas a administração municipal não paga esse valor há 15 meses. Agora a justiça deu um prazo de 15 dias para que a dívida de R$ 60 mil seja quitada. O mandado saiu agora em janeiro. E o oficial de justiça cumpriu o mandado no dia 22 de março. Então, nós devemos aguardar mais 15 dias, a partir da data da intimação, para poder saber se eles vão contestar ou não, se vai ser o caso de o juiz vir a decretar o despejo ou não. O proprietário do imóvel não quer aparecer para preservar a imagem da família. Caso o pagamento não seja feito, o juiz pode decretar a desocupação do local. Se eles efetuarem um pagamento, eu sou intimado para me manifestar se eu concordo ou não com o valor, se está correto, se corresponde a todos os débitos acrescidos de juros de correção monetária, mais honorários de sucumbência. E se tiver tudo certo, eu peço para o juiz extinguir o processo com o pagamento. A construção fica na Avenida Ulisses Guimarães, no Jardim Rio Branco. No mesmo local funciona uma agência bancária. Pelo contrato, o lugar não poderia ter outra destinação além do distrito policial. O proprietário nunca teve ciência oficial da prefeitura de que seria instalado um posto bancário lá. Nunca houve manifestação, nunca houve pagamentos de aluguéis e o proprietário nunca foi formalmente avisado sobre essa situação. Os problemas envolvendo o imóvel já não são de hoje. Em novembro do ano passado, o local foi interditado pela perícia da Polícia Civil. O motivo foi a falta de manutenção e as más condições de trabalho em que os funcionários se encontravam. Os problemas estruturais ainda são aparentes. As paredes estão com infiltração e umidade. Os fios elétricos estão todos expostos. Enquanto isso, as ocorrências da área continental da cidade são feitas nessa unidade móvel, no estacionamento. Se o 3º DP sair daqui, as ocorrências terão que ser registradas no DP sede, no centro da cidade, ou no 2º DP, quase 8 quilômetros de distância. Eu moro 37 anos aqui no bairro aqui. Sempre teve a delegacia agora, e por causa de verba da prefeitura mudar a delegacia, isso aí é uma vergonha. Tem que ir pro centro, só no centro, que você fica horas para ser atendido. Só lá. É o que atende a nossa área toda aqui. Eu moro em Samaritá, lá já não tem, Parque das Bandeiras não tem. E saindo do DP daqui, nós vamos ficar à mercê dos bandidos, da criminalidade e insegurança total mesmo. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Vicente por meio de e-mail. Perguntamos se a administração municipal tem uma previsão para quitar as dívidas do imóvel, mas não obtivemos resposta. E a rodoviária de São Vicente também pode fechar por falta de pagamento no aluguel. A administração municipal tem até amanhã para pagar uma dívida de aproximadamente R$2 milhões. O prazo foi estabelecido pelo dono do terreno onde o equipamento funciona. Segundo ele, a prefeitura não paga o aluguel há mais de 2 anos. A dívida é de aproximadamente R$2 milhões. Enquanto isso, quem depende da rodoviária se sente prejudicado. É ruim, porque aqui fica pertinho do meu filho. Não, nem pode sair daqui. Funciona tudo direitinho aqui. Vai tudo pegar o ônibus e sair lá para Santos, né? Aí já viu, tem que pegar outra condução, tem jeito.
Alexandra sempre vem à rodoviária acompanhar a mãe, que mora em Americana, no interior do estado, e visita a Baixada Santista durante as férias e feriados. Ela não gostou da possibilidade de ter que ir até outro município. Você que vem trazer a sua mãe, vem buscá-la, vai ficar mais difícil, né? Vai, muito mais difícil, ainda mais que nem eu moro aqui perto mesmo, né? Mas já pego lotação para vir e para poder agora ir para Santos. Vim com mala, bagagem e tudo. Fica mais difícil, né? Quem também depende do funcionamento da rodoviária são os taxistas. Sem passageiros, o movimento deve cair por aqui. José está nesse ponto há 3 meses e já fica preocupado com a possibilidade. A gente fica preocupado, né? Porque tem muito pai de família que trabalha aqui na praça, que eu tenho visto aqui, então, logicamente, que o rendimento vai cair muito, né? A gente depende disso aqui, né? E conforme a rodoviária saindo, o nosso rendimento ele cai bastante. E, eu tenho 1 ano e pouco aqui, mas o tempo que eu estou aqui, acho que, devido à rodoviária estar aqui, acho que ajudou a gente bastante. Por meio de nota, a Prefeitura informou que uma comissão de técnicos estuda um projeto para implantar a rodoviária em um novo endereço, no estacionamento do Centro de Convenções no Parque Bitaru. O texto não esclarece sobre prazos e nem faz menção ao pagamento da dívida. Depois de 8 dias paralisados, funcionários da Codesave em São Vicente voltaram ao trabalho hoje. A decisão foi tomada após a empresa pagar parte da dívida com a Santa Casa de Santos. R$500 mil foram pagos pela Codesave ainda ontem à Santa Casa de Santos. O valor é metade do que a empresa deve pelo plano de saúde atrasado de seus funcionários. Com isso, o convênio médico voltou a atender normalmente. Em assembleia realizada hoje de manhã, os funcionários decidiram voltar ao trabalho. Teve essa garantia, a garantia da cesta básica agora para o dia 4, que ele vai efetuar, e os dias parados também não vão ser descontados dos trabalhadores. O sindicato ainda quer negociar algumas pendências com a Codesave. Vamos montando uma comissão do sindicato, trabalhadores e empresa, para poder a gente tirar de pauta essas questões da pendência, que é o consignado, que é a questão do atraso, né? Tem um fundo de garantia. Para ter uma ideia, agora no dia 6/7, às 10 horas da manhã, na segunda vara aqui de São Vicente, nós iremos discutir aqui em juízo o fundo de garantia de todos os trabalhadores da Codesave. Mas a situação não está completamente resolvida. Para a retirada do entulho, a Codesave aluga caminhões e os donos desses veículos estão sem receber há 4 meses e, portanto, não voltaram às atividades. Essa sujeira toda que está nas ruas não dá, né? É demais, é muito difícil. Nem trabalho de graça, nem relógio, nem da corda. A cidade está lamentável mesmo, as condições do lixo, quer dizer, você convive com lixo o tempo inteiro. Eles têm que pedir o direito deles, né? Por meio de nota, a Prefeitura informou que o serviço para recolher o entulho será retomado em alguns dias. Foi retirado no início da tarde de hoje o carro que caiu durante a travessia de Balsas no último domingo entre Santos e Guarujá. A operação foi realizada pela Capitania dos Portos e pelo Corpo de Bombeiros. Um guindaste foi levado de balsa até o ponto em que o veículo estava, no meio do canal do Porto, a 15 metros de profundidade. Todo o procedimento levou 2 horas para ser concluído. Os bombeiros estão fazendo toda a amarração que é técnica no veículo, de forma segura, para que agora o guincho, na sequência, que está instalado na balsa, ele faça a retirada desse veículo, sob todos os cuidados e com segurança. Aí depois vamos levar em terra e depois será tomada outras providências. Durante a retirada do veículo, a travessia de embarcações foi completamente interrompida no canal do Porto. Quem precisou pegar a balsa entre Santos e Guarujá teve que ter paciência. Mas, por causa da demora, este grupo de motoristas se uniu para reclamar com funcionários da Dersa. A situação é uma só. Nem todo mundo foi avisado dessa paralisação. É verdade. Então, para você parar 100%, imagina eu chegar com o meu... Não, peraí. Imagina eu chegar com o meu carro. Como é que foi avisado? Que ninguém está sabendo. Muita gente perdeu os compromissos agendados. Vou chegar atrasado. Avisou lá já? Já avisei já. Eu atravessei cedo, antes da interrupção, para ir no médico. Eu nem sabia da interrupção. Entendeu? Devia 6 horas da manhã, ou senão de madrugada, né? Aí eu vim trazer a menina aqui no Guarujá, tive que ficar esperando esse tempo todo. Rafael veio do Paraná. Por causa da interdição na travessia, precisará ficar até amanhã na Baixada Santista. Você estava sabendo da interdição?
Não, até falaram que ia ter reportagem falando, mas eu acabei não escutando nada. Até que a gente vem a trabalho, não tem muito tempo também para acabar prestando atenção. De acordo com o tenente da Capitania dos Portos, o horário escolhido para a operação levou em conta o tráfego de navio de carga. Todo esse trabalho foi feito voltado à segurança da navegação, tendo em vista minimizar os fatores de risco que ocorrem numa operação dessa. O acidente aconteceu no último domingo. O veículo caiu da balsa durante a travessia. Um barco da praticagem que estava por perto fez o resgate da motorista e do cachorro dela. Todos passam bem. O carro pertence a uma idosa de 69 anos. Ela contou aos funcionários da Dersa que teria confundido os pedais, já que o carro é novo e automático. Para evitar acidentes, a Dersa tem algumas recomendações. Desligar os motores, desatarem os cintos, descerem dos veículos. Isso são providências que são recomendadas pela Marinha e pela Dersa. A Prefeitura de Cubatão autuou a empresa Transpetro, responsável por um vazamento de petróleo ocorrido há uma semana no Rio Cubatão. A administração municipal, porém, não divulgou o valor da multa. O vazamento foi causado pela ruptura em uma tubulação de transferência de petróleo. Uma das caixas de armazenamento chegou ao volume máximo, atingindo o sistema de drenagem pluvial. Foram atingidos pelo menos 5 quilômetros de extensão do Rio Cubatão. As equipes contratadas pela Transpetro trabalharam até hoje pela manhã na remoção e contenção do óleo em alguns pontos. Segundo a CETESB, não foram registrados danos ambientais. Os advogados trabalhistas da região realizaram hoje um ato público na Câmara de Santos. Eles são contrários a uma medida que reduz os investimentos na Justiça do Trabalho. O ato contou com a presença de autoridades da Justiça do Trabalho e do Direito. O encontro aconteceu devido a uma emenda aprovada no orçamento de 2016. Segundo o grupo, a medida traz problemas para o desenvolvimento da Justiça do Trabalho no Brasil. A emenda proposta pelo deputado federal Ricardo Barros, do Paraná, provocou um corte de 30% na verba de custos e 90% em investimentos no orçamento da Justiça do Trabalho em todo o país. Ele alegou que a Justiça do Trabalho, que o Poder Judiciário do Trabalho, está se tornando o maior empregador do país, com 50 mil pessoas. O que esse deputado, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, desconhece é que a Justiça do Trabalho é o último suspiro de confiança, de crédito na justiça que o trabalhador comum tem. É na Justiça do Trabalho que você coloca um trabalhador braçal no mesmo nível que o dono do canavial, que o fazendeiro. Na porta da Câmara, os trabalhadores portuários levaram faixas em apoio à Justiça do Trabalho. O Sindicato da Construção Civil também foi a favor do ato. O representante da associação afirma que as reduções já chegaram à Baixada Santista. Já está acontecendo uma determinação que vem dos tribunais superiores, nenhum juiz está sendo mais nomeado e nenhum servidor está sendo nomeado. Ou seja, vários que estão ou saindo por aposentadoria, licença ou por outros motivos, não estão sendo substituídos. Então nós estamos com um problema já de servidor, os servidores que estão ficando estão sem aumento, então está se criando uma bolha que vai ser difícil administrar em muito pouco tempo. A população é diretamente afetada. Basta verificar a grande demanda trabalhista que existe, que tem como razão o não cumprimento pelos empregadores de direitos trabalhistas, inclusive direitos trabalhistas básicos, como salário, férias, 13º salário. Havendo um comprometimento da estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, são esses direitos que acabam não sendo alcançados pelo trabalhador. Então, o alcance à população é direto. Não é uma empresa particular que pode fechar. Nós não conseguimos fechar fórum, nós não temos condições de demitir servidores. Nós não podemos chegar para os reclamantes e falar, a partir de hoje não reclamem mais. Nós temos um serviço público a prestar. O assunto agora é esporte. A Unisanta apresentou hoje sua nova equipe de ciclismo e já tem atleta classificado para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Gideone Monteiro, de 26 anos, é destaque na região.
O atleta cearense começou a pedalar aos 13 anos e desde então já foram inúmeras conquistas nos Jogos Pan-Americanos e Mundiais. A vaga para as Olimpíadas no Rio foi conquistada por meio do Ranking das Américas após 2 anos de provas. E foi no Mundial da categoria realizado em Londres este ano que o atleta garantiu definitivamente a classificação. Cada prova ali era uma disputa ali que a gente tinha que vir contando um ponto e vendo como é que estava a posição no ranking. Classificavam 18 no mundo e, bom, graças a Deus a gente conseguiu sair como a gente estava planejando. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte dessa história. A gente trabalhou muito para chegar até aqui e agora continuar trabalhando duro e esperar que nas Olimpíadas a gente possa fazer um grande resultado. Desde 2014, Gideone integra a equipe de ciclismo Memorial Santos Fupes, que conta agora com uma nova aliada. Hoje pela manhã, a equipe composta por 16 homens e 12 mulheres firmou uma parceria com a Universidade Santa Cecília. E a partir de agora, os atletas terão a oportunidade de ingressar no curso superior. No próximo mês, Gideone embarca para a Suíça para se preparar para o Campeonato Brasileiro em junho e as Olimpíadas em agosto. E assim que voltar, pretende investir no futuro. Eu tive que entregar minha faculdade de contabilidade, né? Fazia lá em Ribeirão. Eu tenho muita vontade de terminar ela, né? Eu gosto muito de estudar, eu estou sempre lendo alguma coisa, então ter essa oportunidade de ter o Santa Cecília junto com a Universidade de Santa Cecília junto com a gente, eu vou aproveitar para poder terminar a minha faculdade. Para a universidade é um fator sempre a comemorar, porque nós que já possuímos tantas modalidades esportivas, essa é a inédita, é uma das que faltavam. O fato de estar conseguindo essa parceria hoje, e essa parceria, além de tudo, ser o Santa Cecília, que sabemos é ícone, é ponta em referência de ensino, através da parceria com o Marcelo e tudo mais, isso para nós está sendo maravilhoso. Outros nomes preparados aqui na região ainda podem pintar nas Olimpíadas. Ana Paula Polegatti e Camila Coelho são destaques no ciclismo santista e têm chances. Elas iniciam 2 meses de muitas competições internacionais, no México, Costa Rica e Venezuela, que são as provas que vão finalizar o ranking internacional que classifica para os Jogos Olímpicos. A gente está bem otimista que vai conseguir pelo menos colocar uma ou as 2 atletas da equipe na Olimpíada. E agora controlar a ansiedade, que está bem difícil, porque a gente sabe que se ficar muito ansioso vai atrapalhar, mas ao mesmo tempo passa aquele filme na cabeça, tudo que você passou, que você abriu mão, toda a preparação. E a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Pensar, me esforcei, vou chegar aqui, vou fazer minha parte, vou fazer meu melhor e a gente vai conseguir, se Deus quiser.